Primeiro livro de Reis. A Bíblia fala que o coração fala, a boca fala, aliás, aquilo que o coração está cheio. Eu não me contento quando eu vejo a igreja cheia e dizer, está tudo bem. Eu não me contento com isto. A nossa preocupação é com o dia a dia. Como está o caminhar cristão de cada pessoa? E o nosso objetivo aqui sempre será ajudar, capítulo 18, ajudar na orientação. Muitos já leram esse texto. Muitos já leram esse texto. Mas talvez você não tenha parado para analisar esse texto. Capítulo 18, verso 20. Eu vejo nesse capítulo aqui as trevas com muita força. As trevas lutando. E Deus levanta um homem para mudar a história. Capítulo 18, verso 20. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, dizendo: e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E disse: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhes respondeu. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. E ele disse assim: dê-nos, pois 2 novilhos, escolham eles para si um novilho, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre lenha, e não lhes meterei fogo. E aqui ele diz: então invocai o nome do vosso Deus, com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse ainda Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram, pois, o novilho, e lhes foram dado, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou de dormir, e ele vai despertar. E eles clamaram em alta voz, retalhavam-os com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram até a oferta de manjares e ofereceram, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele.
Elias, primeira coisa, restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, e segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez. E fez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, presta atenção nesta oração, por favor. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que de ti fizestes retroceder a oração deles. Então, toda a igreja leia: então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu do rosto em terra e disse: o que? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão desses profetas mentirosos, que nenhum deles se escape. E assim lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro em Quizon, e ali os matou. Senhor, abençoa esta palavra, que já é abençoada por si, mas hoje, para nós, para que possamos sair daqui, ó Pai, refletindo sobre a nossa vida com o Senhor. Guarda, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Nos coloque agora, Senhor, confinados a ouvir a tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Por gentileza, tome seu lugar. Eu creio, meus irmãos, que todos nós cristãos precisamos sempre sermos alertados sobre a nossa vida como servo do Senhor e abraçarmos, ouça bem, os conselhos dados pelo Senhor para a nossa vida cristã. Porque realmente, irmãos, se você ler toda a Bíblia, receber a Bíblia como é a palavra, você vai descobrir que a nossa vida pode ser muito melhor do que tem sido até aqui, como cristãos. A nossa vida poderá fluir muito mais do que tem sido até agora. Eu ontem falei sobre Deus no sentido do fogo. Esse fogo de Deus tanto é um fogo que abençoa como também destrói. Falávamos ontem na nossa consagração sobre 2 jovens, filhos de Arão, sacerdotes, que tinham recebido uma unção, e o seu pai era o sumo sacerdote, e eles gostaram daquela ideia, e eles pegaram o incensário deles, não do altar, colocaram incenso
e botaram o fogo que foi aceso por ele, não o fogo do altar. E a Bíblia diz que quando eles começaram a fazer a sua oferta, desceu o fogo do céu e consumiu os dois, matou queimados no altar. Por quê? Por irreverência, por não respeitarem os princípios estabelecidos por Deus. Com isso eu fico pensando, Deus tem princípios estabelecidos, os quais nós não podemos alterar. Ele tem o controle de toda a situação, e eu não posso alterar aquilo que ele fez. A Bíblia diz que Arão, que era o sacerdote, viu o acidente, seus 2 filhos caírem miseravelmente destruídos. Ele contemplou os 2 rapazes, filho mais velho caído, e a Bíblia diz que foi dito a ele: não desgrenhei o cabelo, ou em outras palavras, não chore, não fique aqui desesperado, porque se você fizer isto, você está criticando o que Deus faz. Me ouça, jamais levante críticas contra Deus. Exemplo: mas Deus não respondeu a minha oração ainda, e começa a lutar. Você é fraco, você não pode lutar contra Deus. Ele continua sendo a autoridade máxima. E a Bíblia diz que Arão, não chorou, mandou tirá-los e levar para fora da cidade, e chamou os outros 2 filhos para ocupar o espaço. Então nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, sobre a sua vida vem uma unção, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então a sua vida está coberta com esta proteção, e você então tem que ter cuidado com as coisas que você faz e por onde você anda. Isto vai te trazer. Mas Bíblia, será que Deus vai matar queimando também? A maneira de queimar é outra. É a pessoa apagar espiritualmente. É a pessoa não ter mais vida espiritual. E quem não tem vida espiritual volta ao mesmo estágio antes, morto. Uma pessoa morreu espiritualmente, ela volta ao seu estado natural de Adão. A Bíblia fala de um outro caso ainda, de um casal que está no capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, que brincou também com uma coisa muito séria. Capítulo 5 do livro dos Atos. A igreja do Senhor estava fervendo, a igreja estava num momento muito forte, o povo estava gente sendo salva, gente sendo transformada, e um casal achou legal, e eles então quiseram enganar. Capítulo 5 do livro dos Atos fala de um casal. Eu estou começando a falar dos perigos que é brincar com a sua vida espiritual. Você não é o dono da sua vida espiritual, o dono da sua vida é Deus. A Ele você tem que honrar e respeitar. Você não tem o direito de transgredir, porque você pertence a Ele, a Deus. Capítulo 5. Eu vou ler a narrativa para você ver. Aqui estava um momento de as pessoas traziam suas ofertas, depositavam aos pés do apóstolo, pessoas se despojavam de tudo, era gente convertida, em outras palavras.
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a mulher, sua mulher, reteve a parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, agora você vê Pedro, ouça bem, Pedro, lá foi Elias, aqui é Pedro. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse não a Pedro, mas ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ele disse assim, olha o que ele disse, escuta uma coisa, conservando, porventura não seria teu? E vendido também não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram e sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhes, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, mentirosa. Tornou-lhes Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, eles também vão te levar. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam morta e levaram. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. O que eu quero dizer esta manhã, permita-me dizer esta frase, nós temos que levar de maneira mais séria a nossa vida cristã. A nossa vida cristã não é um brinquedo que a gente faz o que quer, tudo bem, uma boa. O bispo fala isso, mas não é bem assim. Eu também já li a Bíblia 44 vezes. A única diferença que eu tenho do bispo é que ele obedece e eu não obedeço. Deve ser isso. Porque na verdade, a pior coisa que tem é um arrogante bíblico. Sabe o que é arrogante bíblico? Tudo que você vai falar ele já sabe e melhora ainda. Ele ainda acha que pode melhorar o que você está falando. Isso é uma arrogância. É falta de submissão à palavra de Deus. Porque a uns Deus dá uma medida e a outros Ele dá outra medida. Nós não temos a mesma medida. Cada um, o Senhor distribui como Ele quer. Então nem todos chegarão. Mas aquela pessoa simples também pode ser revelada por Deus, não justificando. Paulo escrevendo também, eu vou ler mais um texto, temos vários, em Hebreus. O assunto aqui é, às vezes nos falta poder nas nossas orações. Não que Deus não tenha poder de curar ou de fazer qualquer coisa, mas falta autoridade nos vasos. Os vasos não estão aptos para orar. Os vasos não estão aptos para chegar diante de Deus e ele não tem autoridade. Daí quantas orações não são ouvidas? Por quê? Porque falta autoridade de quem está orando. Isso é sério. Isso é sério. Hebreus, capítulo 2. O perigo da negligência.
negligenciar ou negligente é uma coisa séria. Diz assim: por esta razão, verso 1 do capítulo 2 de Hebreus, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Verso 3, leia: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Louvado seja Deus. Portanto, negligenciar é quando nós deixamos de valorizar aquilo que temos recebido do Senhor. Negligenciar é quando a gente começa a desviar os nossos olhos do Senhor e começamos a olhar ao redor e tentando agradar a nós mesmos. Isso é muito perigoso. Portanto, de como escaparemos nós? Ouça bem, neste mundo nós estamos sempre expostos, daí o cuidado com o conselho que o Senhor nos dá. Porque este mundo, irmãos, ele vai sempre tentar imprimir em nós cristãos aquilo que eles pensam, aquilo que eles fazem, acham que a igreja tem que submeter ao que eles pensam, como que eles fossem os donos da verdade. E a única verdade que nós entendemos hoje é a palavra de Deus, que Ele não é Deus que falha. Portanto, nós precisamos entender que é preciso avançar no conhecimento de Deus, e isto vai nos ajudar na nossa trajetória dentro deste mundo. Por que nós temos aqui na igreja CETEB, temos SIAB, temos escola bíblica? O pastor Luiz Carlos estava dizendo para mim que uma pessoa está estudando, né? E ele disse, chamou e falou: eu estou impressionado com a seriedade que vocês dão à palavra de Deus, aos ensinos. Há pessoas de fora tentando entrar aqui para ouvir o que nós ensinamos, porque estão vendo que nós não brincamos de Bíblia e nem chegamos aqui tentando enganar ninguém, dizendo certas frases preparadas. Exemplo: você é cabeça, você não é cauda. Você tem direito. Você tem direito de ter casa na praia, ter carro novo, ter tudo na garagem. Você... E ainda disse que é porque você não tem fé. Como é que a Bíblia oferecesse casa na praia, oferecesse carro? Ele disse, a Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, Jesus ensinou uma oração tão simples, que é a oração do Pai Nosso. O que ele disse? Pai nosso que está nos céus. Olha a oração: santificado seja quem? Venha a nós o seja feita. O que ele ofereceu? Olha o que ele ofereceu. A pergunta é: existe alguma coisa melhor que o pão? Todo dia? Nada. É, né? Casa fica velha, carro fica velho, roubam. Então mas é o quê? Porque trabalham com a ambição. Não trabalham na realidade, trabalham com ambição. Este encontro de Elias, eu quero terminar com isto.
Este encontro de Elias com os profetas de Baal traz uma revelação bem clara para nós. Precisamos estar bem mais alicerçados em nossa fé para termos, ouça bem, autoridade diante de Deus em nossas orações. Por quê? Eu preciso ter uma vida totalmente íntegra, uma vida responsável como cristão. E quanto mais eu tenho esta vida, maior será a autoridade que nós temos dentro de nós. Isto não é só para pastor, isto não é só para bispo, não é só para diácono, não é só para professor, isto é para cada crente. Repita comigo: esta palavra, fraco, esta palavra é para mim. Eu preciso disso. O mundo precisa, quando você falar, entender: você é uma autoridade. E essa autoridade não é aqui, essa autoridade é diante dele. Mas como que eu vou olhar para Deus e vou dizer: oh meu Deus, meu Pai, aqui está teu servo? E Deus vai falar: tu é um mentiroso, tu não é meu servo nada. Meu servo não anda desta maneira, meu servo não faz isso, meu servo tem compromisso, meu servo tem o meu espírito. Glória a Deus, glórias a Deus. Meu servo, quando fala a mim, eu ouço, as portas se abrem, as janelas do céu se abrem. Por quê? Porque tem um servo dele falando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu espero que isso nos ajude, irmãos, na nossa caminhada. Fique tranquilo. Ouça o que eu vou te dizer. Este encontro que Elias teve com os profetas, podemos dizer que Elias estava diante do poder das trevas. Eles estavam ali para invocar os deuses dele, estavam ali para envergonhar Elias. Eles estavam para dizer ali que Elias não era um profeta de Deus, estava querendo passar a mentira deles. Por quê? Porque esses profetas, eles eram profetas de uma mulher chamada Jezabel. E esta mulher Jezabel, ela entrou através do seu casamento, casando com este rei, e isto aí trouxe para dentro do Israel esse espírito das trevas, porque esta mulher, ela vem da origem de Canaã, ela vem de pessoas inimigas de Deus, e Acabe casa com esta mulher, e ao casar com esta mulher, ele trouxe para dentro do palácio todas as forças demoníacas. Estava com ele, e eles comiam na mesa. Eles comiam na mesa com a Jezabel e a sua galera, e chega um profeta sozinho, que Deus chamou: meu filho Elias, vamos lá, vamos entrar lá, vamos entrar naquele palácio novamente, vamos expulsar todos aqueles demônios de lá, porque este povo é meu, Israel me pertence. Mas Israel, sempre, a hora que a nuvem negra passava, eles voltavam às práticas erradas. E este é o perigo que acontece. Portanto, no capítulo 17, Elias prediz
Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, primeira coisa que ele falou, disse para Acabe, o que ele disse? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, autoridade. Irmão, nós estamos falando coisa séria. Ele está falando diante de profetas mentirosos, diante de um palácio contaminado pelos espíritos das trevas. Ele diz: não vai chover, vocês vão comer cabeça de burro. E aconteceu. Ali foi o primeiro ponto. Ele entrou e disse: vai acontecer isto, vai acontecer, e vocês vão sofrer as consequências. Por quê? Porque vocês contaminaram. No capítulo 16, está aí na mesma página, verso 29, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º da Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. O que diz verso 30? Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele, como fora coisa somente de andar nos seus pecados, no pecado de Jeroboão, filho de Nabat, tomou mulher de Jezabel, filha de Etiel, rei da Sidônia. Os sidônios eram inimigos, e ele casa com uma mulher dessa. Às vezes a igreja, a gente fala aqui, meu irmão, tu vai casar? Tu vai casar? O que você está pegando para casar? Eu tenho um amigo meu, pastor, filho de um pastor, nem o pastor, pai dele foi no casamento dele, ele casou com uma moça, filha de uma mãe espírita, praticante. E ele entrou nessa família. E ela era uma mulher muito bonita, mais velha do que ele, uma cor, minha mulata bonita, que a mulata, sabe? E ele foi atraído. E eu agora estou observando sua vida agora como pastor fracassado, seus filhos fracassados, e ele o ministério. Por quê? Porque ele trouxe para dentro da sua família um espírito das trevas. Nunca falei isso para ninguém. E ele de vez em quando liga para mim, pedindo até ajuda. A nossa vida cristã, ouça bem, precisa ser preservada. Você tem que ter cuidado para não contaminar a sua vida espiritual. Porque se você assim fizer, você perde a autoridade. Lá em cima, na última fila da galeria, está me ouvindo? A pior coisa num crente é quando ele perde a autoridade espiritual. Ele se torna vulnerável. Quero convidar o coral para descendo devagarzinho, tomando seu lugar. Nós vamos concluir. Elias foi colocado dentro deste reinado de Acabe para tirar os profetas mentirosos e dizer quem era o Senhor Deus. E Elias, dentro deste desafio que nós falamos aqui, de derramar fogo no altar, ali ele tomou posse. E dali por diante, se você quiser ler toda a história, é importante você saber da história.
Dali por diante, ele tomou espaço como servo do Senhor. Ele tomou espaço diante de Deus para mudar. Nossos homens também podem chegar. E uma das coisas que me chamou a atenção, irmãos, e eu fiquei lendo esses assuntos, e eu fiquei assim muito... Ele disse para Jezabel, essa feiticeira, você vai morrer e vai ser comida por cachorro lá no meio da rua. E a Bíblia diz que ela estava na janela, toda embatonzada, tentando atrair pessoas, e ela caiu, quebrou e os cachorros comeram. E a mesma coisa ele falou para Acabe, que também morreu. Meus irmãos, isso é muito sério. Por favor, não leia. Bispo, mas isso é lá do Velho Testamento. Agora nós estamos na graça. Que é isso? Quem falou isso com você? Claro que nós estamos no outro período. Mas as leis de Deus são fixas, como eu disse. Elas não mudam. Ainda bem. E elas não mudam. Elias estava nas mãos de Deus. Ele falou com o rei: vocês mudaram. Acabe, seu mal, vocês trocaram o Senhor Deus verdadeiro por esses deuses mentirosos. E esta é a razão da tragédia. Eu queria dizer aos irmãos, a igreja do Senhor, o mundo tem tentado fazer da igreja um núcleo social. E muitas igrejas fazem só, quer ser social, quer ser agradável à sociedade. A igreja nunca será agradável, ela será sempre atacada pela sociedade. Mas eu queria que você desse um clamor esta manhã, em nome de Jesus. Vamos fazer isto. Vamos ficar de pé, toda a congregação. Todos, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma declaração aqui diante de Deus. Glória a Deus. Repita comigo. A igreja de Jesus não é uma sociedade. A igreja do Senhor Jesus, nós como cristãos, somos um exército para vencer as trevas, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. A igreja é exército. Ninguém vai para as forças armadas para aprender a viver na sociedade. Você vai para lá para aprender a lutar pelo seu país, lutar pelas forças armadas. Ela é para a defesa. É isso que eu aprendi no quartel. E a minha decepção com o quartel, que eu lá era atirador. E eu sou bom nesse negócio. Me botaram com esse tamanho todo para carregar metralhadora, com aquele monte de bala, e eu fui bom nesse negócio. A minha decepção é que durante o tempo que eu estava no exército, não aconteceu guerra. Eu não pude exercitar. Então a igreja do Senhor é um exército para lutar contra o poder das trevas. Que Deus te dê autoridade, meu irmão, minha irmã, que Deus te dê autoridade nos seus lábios, para quando você chegar diante de Deus, falar, Deus te ouvir. Em nome de Jesus. Prepara-nos, ó Deus, para recebermos o pão e o cálice que o Senhor tem para nos oferecer nesta manhã. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos,
Ajuda-nos, ó Deus, a nos manter de pé diante do Senhor, mesmo que as lutas aconteçam, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Receba, por favor, nossos irmãos.